Bem-vindos ao IBFcast, o podcast do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Espírito Santo. Eu sou o Felipe Valfri, membro do CQC de Inovação e Tecnologia e founder da Smart Angels, uma plataforma que conecta investidores à instituição de ensino superior para promover a inovação, tecnologia e o empreendedorismo no meio acadêmico. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o mercado que movimentou no ano passado 250 bilhões de reais, que é a contratação pública. Hoje comigo, Pedro Trindade, secretário de Inovação, de Ciência, Tecnologia e Inovação do município de Serra, aqui no Espírito Santo. Pedro, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. E antes de começar, gostaria que você explicasse falasse um pouco da sua trajetória e como é que você resolveu entrar nesse ambiente, nesse mundão da inovação. Bom, obrigado, Valf, pela oportunidade. Obrigado, IBF, também pela oportunidade de vir aqui bater esse papo com vocês. Falando um pouco da minha trajetória, né, de forma bastante resumida, eu sou economista de formação, eu sou servidor público da Prefeitura da Serra desde 2004, né? Ano que vem eu completo aí 20 anos de serviço público. Nessa trajetória eu trabalhei a maior parte dela muito focado em inovação, empreendedorismo, ecossistema de inovação, ainda quando essa palavra nem era tão famosa assim. Então aqui uma pessoa que participou da fundação da primeira incubadora do IFES, que foi no Campus Serra, lá em 2007. Participei da estruturação do Fundo Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia. A jornada é longa, né? O pessoal vê isso hoje, mas teve toda uma construção, né, até chegar aqui. Exatamente, não foi de ontem, né? E aí tive a oportunidade de passar pelo governo do estado, onde eu fui um dos fundadores do nosso laboratório de inovação na gestão. Depois consolidei aí a trajetória no governo, implantando o sistema de processo eletrônico. Também estou bastante envolvido com o ecossistema, né, de inovação, startups. A gente está junto no Inovativa, em outras iniciativas. Dou bastante consultoria, mentoria para startups, muito na área de GovTechs, né, soluções aí de inovação e tecnologia que tem o governo como principal cliente. E a partir daí eu venho me aprofundando, me aprimorando e sou entusiasta desse tema, né, de inovação, seja para o mercado, seja para a gestão pública, né? A gente aqui no chapéu de gestor público, a gestão pública precisa de muita solução inovadora para resolver os problemas, que são problemas importantes, impactantes, e a gente já vem tentando resolver há algum tempo. Em alguns casos a gente não conseguiu e o mercado não tem dúvida que pode nos ajudar nisso. A gente segue numa perspectiva de inovação aberta, onde, né, colaborando, cooperando, a gente consegue resolver aí, os desafios do governo, que por consequência resolve os desafios da sociedade, e a gente cria um ciclo virtuoso aí para todo mundo. Então, para mim é uma alegria muito grande ter, de certa forma, participado junto com você e entender um pouquinho mais da sua trajetória. E quando a gente fala de contratação de inovação, a gente sempre se conecta com uma startup, né? Vou contratar inovação, vou contratar uma startup. E isso pode ser uma percepção equivocada. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, até para que os empreendedores e gestores públicos possam entender o quanto a contratação de inovação pode ser poderosa e quais são os caminhos aí. Não, bacana, boa pergunta, Felipe. Na verdade, assim, é parecido com o mercado, né? Assim, tem o contexto. Então, nem todo problema ou toda a questão da gestão pública ela vai ser resolvida com uma solução disruptiva, inovadora. Então, tem muitos casos onde, eventualmente, o mercado já utiliza algum tipo de solução e o poder público ainda não utiliza. Então, ao incorporar esse tipo de solução, a gente está promovendo uma inovação naquele serviço ou naquele ambiente. Aí a gente pode trazer como exemplos serviços que o mercado já consome com muita facilidade, do tipo vídeo monitoramento, circuitos de vídeo monitoramento, telemetria para veículos. São serviços que a iniciativa privada já consome há muito tempo, órgãos públicos também, mas vários ainda não. Então isso é um processo de compra tradicional. A gente vai pela legislação tradicional, nossa querida 8666, e agora a 14133, que vai vir para substituí-la. E a gente tem também as outras frentes, onde realmente a gente precisa testar alguma solução
que ainda não está funcionando, não está rodando 100% no mercado, não tem sua eficiência 100% comprovada. Então, o espectro de trazer inovação para a gestão pública, ele vai desde algo mais consolidado no mercado até algo realmente disruptivo, algo que está sendo testado de bastante vanguarda. Então, o espectro ele é bastante amplo e é importante para o empreendedor ele perceber que a solução dele, independente do nível de disrupção e de maturidade tecnológica, ela pode sim fazer sentido para a gestão pública. E aí é entender qual é o melhor caminho para a gente conseguir consolidar essa relação. É interessante, a gente cria, acho que a essência da inovação é a experimentação, né? A gente cria essa camada de experimentação que pode ser, e eu acho que esse é um dos principais mitos, não necessariamente com uma startup, né? Mas quem tem alguma solução inovadora ou tecnológica que possa resolver alguma dor ali do governo, e a gente percebe às vezes a trava, seja do empreendedor, de não saber se quer como oferecer isso, inclusive é a minha próxima pergunta, e do próprio gestor público, né? Por onde caminhar. E seguindo essa perspectiva desse processo de venda, ou no processo de oferecer soluções para o governo, como as empresas e startups podem oferecer soluções tecnológicas ou inovadoras para o governo? Eu penso que são diferentes caminhos, assim, né? Vou tentar trazer aqui o que eu entendo como sendo as principais questões que o poder público observa quando ele vai contratar algum tipo de solução, né? Então, nós no poder público a gente precisa estar muito atento a duas grandes questões que às vezes são obstáculos para soluções inovadoras e às vezes não, às vezes já estão vencidos, que são o preço e a capacidade técnica, né? Se aquela solução efetivamente funciona. Em regra geral, a gente precisa que a solução tenha um preço compatível com o que ela já pratica no mercado, seja mercado público, seja mercado privado, e a gente precisa de alguma comprovação de que aquela solução efetivamente funciona. Então, as inovações, as soluções inovadoras que já estão rodando no mercado, elas, em regra geral, cumprem esses dois requisitos. Já tem preço, ou seja, já tem gente no privado comprando, e já tem, de alguma maneira, alguma comprovação de qualidade, que aquilo funciona, senão as pessoas não estariam comprando. Então, você consegue vencer duas barreiras. E aí vai essa primeira dica, né? Uma empresa que tem contratos rodando, que tem um preço estabelecido, que consegue dizer, o meu preço para o seu porte é X, ela consegue ter um processo mais tradicional de venda para o setor público. Da mesma maneira, uma empresa que tem a comprovação de qualidade, atestados de capacidade técnica de clientes privados, por exemplo, que aquela solução minha de monitoramento de frota, ela funciona na empresa de logística A, na empresa B, e isso já é suficiente para eu poder provocar o governo para uma contratação via 8666, via esses tradicionais. Os mecanismos mais novos, né, eles atendem muito a essa demanda de soluções que ainda estão em desenvolvimento. Então, ou elas ainda não foram validadas numa escala muito grande, ou elas ainda não têm um preço muito claro, e ainda assim você consegue provocar o governo para estabelecer alguma relação de contratual ou de prestação de serviço, com base em dispensas de licitações, em outros mecanismos, e até no próprio marco legal de startups, na lei do bem, na lei geral de micro e pequena empresa e uma série de outras legislações que a gente pode usar. Mas eu acho importante ressaltar isso, assim. Se você já tem um negócio que já está rodando, é muito de entender o processo, né? Vender para o setor público não é uma tarefa fácil, assim como não é fácil vender para qualquer grande corporação, né? Então, se você pega empresas grandes aí da área de bebidas, da área de mineração, da área de logística, não é fácil você vender para essas empresas. Elas têm os processos estabelecidos, você precisa garantir uma qualidade, precisa garantir o preço, eles também têm compliance. Vender para o setor público é bem parecido. É difícil, tem a regra do jogo, mas, por outro lado, tem um grande diferencial com relação ao privado, positivo, que é o seguinte: a possibilidade de ganhar escala. A regra do jogo é basicamente a mesma
para a Prefeitura da Serra, aqui do Espírito Santo, para o Ministério da Ciência e Tecnologia e para o governo do Estado de São Paulo. Então, se você conseguir vender para um deles, a chance de você ter pavimentado aí o início de uma bela estrada é bastante grande. Porque a gente está falando de um mercado potencial, a depender, claro, da área e da solução, que ano passado, pelo menos aquilo que foi mapeado, a gente está falando de 255 bilhões de reais de contratação. São contratos que muitas das vezes têm um período maior, são contratos que envolvem uma massa maior de usuários, né? Então, às vezes a gente está falando de dezenas ou centenas de milhares de pessoas, ou de milhões de pessoas. E me lembro muito bem quando a gente começa a falar, talvez resgatar um pouco do próprio case capixaba, né, que a gente tem aqui. Uma das coisas que a gente discutiu foi o quanto essa massa de oportunidade consegue azeitar a operação, azeitar a solução, por você conseguir usá-la em escala, né? Ter mais aplicações, ter mais usuários para experimentar e afins. E, você viveu esse ambiente aqui no Espírito Santo. Eu queria que você falasse um pouco dos mecanismos que a gente tem a partir daqui e outros cases que você vivenciou que possa servir de benchmark para os empreendedores e para os gestores, que hoje o Espírito Santo, a gente está vivendo a experiência de ser um grande benchmark nesse mercado. Não. Cara, eu penso assim, né, Valfri? A gente com o poder público, não é só aqui no Brasil, né? O poder público nível global, ele é o principal comprador, né? Assim, a gente realmente movimenta muito dinheiro adquirindo serviços, soluções, produtos, tudo mais. E a inovação, ela não há dúvida que ela pode nos ajudar a resolver muito os problemas que a gente já vem tentando resolver há muito tempo e ainda não conseguiu. Agora, com as novas tecnologias de escala, novas metodologias de gestão de projeto, desenvolvimento de software, uma série de possibilidades que nos últimos anos ficou mais próximo do governo, sem dúvida, startups, empresas que têm soluções inovadoras, de base tecnológica ou não. Então, às vezes, é um método diferente de ensino de criança, por exemplo, que favorece o empreendedorismo e a gente pode contratar para trazer para as nossas unidades de ensino infantil ou de ensino fundamental. Então, o espectro é muito grande. Aqui no Espírito Santo, a gente tem um ambiente muito fértil para isso, né? Quando eu tive a oportunidade de passar pelo governo, a gente construiu de maneira colaborativa com o ecossistema uma legislação estadual que ela veio anterior ao Marco Legal das Startups, meio que juntando possibilidades da legislação vigente para que o Estado do Espírito Santo e os municípios pudessem comprar soluções inovadoras. Depois acabou que o Marco Legal veio em seguida e agora a gente está discutindo no âmbito do governo como é que vai trabalhar com essas duas normas, se vai regulamentar uma coisa e cancelar outra, mas é uma coisa que eu estou acompanhando, mas não tão de perto, uma vez que eu estou lá no município agora. Mas eu costumo deixar bem claro que, assim, se você tem uma solução que você precisa validar a escala, não tem nada melhor do que o setor público. Porque ali a gente tem escala, a gente tem diversidade, muitas vezes a gente não pode escolher atender o perfil A ou o perfil B. Então, a sua solução, se ela está lá dentro, ela vai ter que rodar para todo mundo vai ter que ter a possibilidade de usar, além de ter uma possibilidade de resolver problemas sociais de fato, né? Então, a gente que está no mercado sabe que é muito valioso para uma startup ou para uma empresa que não seja nessa lógica de startup, provar que a solução dela realmente resolveu um problema de fato. E resolver problema público é algo que tem muito valor, né? Você está resolvendo problemas sociais relevantes e, além disso, você pode ganhar escala global com esse tipo de problema. Um problema de extrema pobreza, ele é um problema presente aqui no município da Serra, no estado do Espírito Santo, no Brasil inteiro, na África, na Ásia. Então, as soluções, elas podem sim ser globais quando a gente trata desse tipo de problema, né? Problema de escassez hídrica, como a gente tem aqui no Nordeste, tem startups, tem empresas desenvolvendo soluções para tornar águas, né, em diversos padrões, potável.
Uma vez desenvolvido isso, isso vai resolver problema em vários locais. Muitas vezes o setor público vai ser o cliente ou vai ser quem vai conseguir potencializar. Então, faz muito sentido para a gente. A gente entende que com isso pode potencializar bons empreendedores, bons negócios também, tanto no âmbito local como no âmbito regional e nacional. Programas de inovação aberta, né? Então, aqui na Serra, a gente está fazendo um programa de inovação aberta. Estamos caminhando agora para conseguir incorporar a solução. Grande case. Que eu acredito que aqui no estado vai ser o primeiro case a gente conseguir incorporar uma solução de inovação aberta, que deve ocorrer agora em outubro já, que é uma solução que visa melhorar o atendimento ao microempreendedor individual. Então veja que melhorar atendimento ao microempreendedor individual não é um desafio só da Serra, ele é um desafio do Brasil inteiro, né? E a gente aqui com esse tipo de iniciativa de inovação aberta, incorporando uma solução que vem do mercado, frescura ali e tentar resolver um problema que a gente já vem tentando resolver há muito tempo e ainda não conseguiu, esse é o tipo de resultado que aproximar o governo das startups, que aproximar o poder público das empresas inovadoras pode trazer. E a gente vê hoje, especialmente o Espírito Santo, viver essa ambiência de colaboração, né? Então, quando a gente fala de inovação aberta, é co-desenvolver alguma coisa. E você, com ter a oportunidade de desenvolver alguma coisa com quem tem dezenas ou centenas de milhares de usuários, a probabilidade de você ser muito mais assertivo, você desenvolver uma solução que tenha mais aderência, naturalmente ganhe mercado, é muito poderoso. Então, costumo dizer que no Espírito Santo a gente está vivendo, acho que o melhor momento, ou um dos melhores momentos em nível de maturidade do nosso ecossistema, e estamos aí podendo influenciar ou, né, de alguma forma estimular que outros govs, e parabéns aí, eu acho que o município de Serra, no Espírito Santo, seria o lead case, né, de inovação aberta e aquisição aí de uma solução, e acaba mostrando um caminho aí legal de relação, né? Porque a gente sempre pensa que é complexo, eu sei, o processo é complexo, mas pode ser suave, né, de alguma forma, né? A jornada pode ser fluida, e é isso que vocês estão fazendo hoje, por exemplo, na Serra, né? É por aí mesmo, Felipe. A gente tem a complexidade, isso eu falo até quando eu converso sobre inovação com os servidores públicos, né? A complexidade, ela é inerente ao setor público. Os nossos problemas, eles são problemas normalmente complexos, que envolvem mais de um setor, que envolvem muitas vezes um perfil de público muito diverso. Então, a complexidade é parte do jogo. Não tem como você excluir esse viés. Então, a gente tem que aprender a lidar com ele e deixá-lo mais leve, né? Então, o que a gente procura fazer é passar as informações de maneira clara, né? Então, a gente também, o público não é tão bom nisso. Então, pactuar bem claramente até onde vai, ou até onde o empreendedor precisa ir, porque isso pode não ser legal para nenhum dos dois, se isso não ficar muito claro, né? A ideia de uma iniciativa de inovação aberta não é matar o empresário para ele tentar resolver não é isso. A ideia é que ele consiga resolver parte do problema junto conosco e que viabilize a empresa, né, a startup, para que ela consiga depois andar com as próprias pernas e, quem sabe, a gente os contrate para prestar o serviço aqui. Então, essa que é a lógica, né, de um projeto bem feito assim, de inovação aberta. A gente está indo bem lá nesse sentido. Nós, lá na prefeitura, a gente tem um olhar muito atento para essa questão de iniciativas inovadoras, soluções inovadoras, e a gente busca encaixar cada perfil de solução na normativa ou no mecanismo que é mais adequado para a gente conseguir avançar, né? Então, lá a gente conseguiu contratar soluções inovadoras por inexigibilidade de licitação, conseguimos contratar por pregões tradicionais, já fizemos dispensas, inovação aberta, estamos em vias agora de regulamentar o marco das startups, né, de maneira local também, para poder utilizar esse mecanismo. Já regulamentamos a lei de governo digital, que traz também alguma coisa
no sentido de facilitar a vida do usuário do serviço público. E aí a gente sabe que tem muita solução de mercado que pode nos ajudar nisso, né? Uma coisa que esteja ali mais fácil, mais viável para o uso do cidadão, né? Lá a gente já acabou com papel, então a pessoa faz tudo de maneira online, inclusive os empreendedores precisam de licenciamento ambiental, urbanístico, sanitário, alvará de funcionamento, tudo isso já é feito de maneira digital e com alguma inteligência embarcada, né? Não inteligência artificial, né? Inteligência dos servidores mesmo, desburocratizando, melhorando o processo. E é assim que a gente pretende trabalhar com inovação também, para que o processo de contratação de soluções inovadoras, por mais diverso que seja, ele seja algo suave, algo mais leve, como você mesmo disse, e a gente consiga incorporar a solução, porque no final das contas, o que a gente mais quer, tanto o empreendedor como nós, é ver se aquilo vai ajudar a resolver o problema. Se ajudar, bom para todo mundo. Se não ajudar, será que a gente consegue aprimorar, adaptar alguma coisa? Então, é um pouco por aí que a gente trabalha, por aí que eu costumo também orientar quem me procura, né, nesse sentido. Às vezes o empreendedor ele tem muita confiança na solução dele, e aí ele, pegando o exemplo de uma solução para educação, por exemplo, né, para municípios, assim, ele vai entrar e ele quer ele tem confiança que a solução dele funcione em toda a rede pública do município da Serra. Mas, cara, assim, são 150 unidades, mais ou menos 80 mil alunos, mais ou menos 8 mil professores. Será que não é melhor testar essa solução em uma ou duas unidades e depois ver se isso já está pronto para chegar em todo mundo? Então, ainda que funcione redondinho e dê tudo certo, aquela sua solução que funciona para 500 vai funcionar para 80 mil? É bem diferente. Né? Então, assim, a gente precisa construir também com o mercado esse tipo de compreensão, né? O gestor público também tem a ansiedade dele de resolver o problema na rede toda. Nem sempre esse é o melhor caminho. Então, a gente tem incorporado os processos de inovação muito lá na prefeitura de uma maneira bem robusta, sim, mas eu vejo também que, é como você disse, é o ecossistema todo. Outros municípios do estado estão indo pelo mesmo caminho, o próprio governo, né, é uma referência hoje em inovação, seja em compra, seja do ponto de vista de laboratório, de incorporação de inovação mesmo, no Brasil inteiro. Então a gente está tendo que aproveitar um cenário bem positivo mesmo. E traz, agora, se vê que é um caminho que a gente precisa tentar clarificar para as pessoas, né? É um caminho que é complexo, a gente sabe, mas é um caminho viável, é um caminho onde tem pessoas que estão empenhadas a desenvolverem e resolverem problemas, né, resolverem desafios, e que tanto dos dois lados estamos com o mesmo propósito, né? Uhum. E o quanto o próprio governo consegue ser esse potencializador do empreendedorismo inovador e ser esse canal, aproveitando toda a sua capacidade, do seu poder de compra, e tudo aquilo que ele consegue resolver ali para a sociedade. E uma das coisas que aí eu gostaria que você comentasse mais, como é que, não só na sua visão de gestor, mas como um gestor público ou como os agentes públicos, servidores públicos podem interagir com o ecossistema de inovação até para acessar essas soluções, ter uma compreensão melhor dessas soluções, e que isso possa expandir, né, a visão. E vocês estão fazendo isso internamente. Queria que pudesse falar um pouco até para te trazer esse caminho aí para os gestores. Cara, obrigado pela oportunidade de falar disso, Walfred. Assim, eu recomendo para todo servidor público, nem só para o gestor, para que ele procure interagir com o ecossistema de inovação local da cidade dele, do estado dele. O setor público ficou, durante muito tempo, muito fechado nas práticas exclusivas da gestão pública, com dificuldade de incorporar outros caminhos que vêm da iniciativa privada ou até mesmo de outros, né, órgãos públicos, de outras esferas de poder.
E já há algum tempo que o servidor e o gestor vêm se abrindo. Então, cara, eu considero como sendo fundamental, especialmente para os gestores dessas áreas de compras, da área de desenvolvimento, da área jurídica, da própria área de inovação, mas não. Então, gestor de saúde, a gente está fazendo um trabalho legal lá com saúde, para trazer a saúde da Serra para conviver um pouco mais com esse ecossistema, né? Então, é fundamental que os gestores se aproximem. Eu vejo que existe um certo receio, né, dos dois lados, né? Então, o gestor público também ele assume muita responsabilidade quando ele vai fazer, né, assinar um contrato, assumir uma despesa para tentar executar um serviço, resolver um problema. Então, a gente também tem muito receio, né, de eventuais inovações que não funcionam. Os órgãos de controle precisam entrar mais no jogo também e entender que nem sempre aquilo que a gente está tentando fazer vai dar certo. O Tribunal de Contas da União acho que está dando uma bela lição sobre isso. Sim, né? o TCU, né, o Tribunal de Contas da União, ele é uma referência nesse sentido, né? E os outros tribunais, espero que cada vez mais se aproximem desse tipo de trabalho, porque a gente precisa tentar fazer diferente para resolver os problemas que a gente ainda não conseguiu. Só que você sabe muito bem disso, e quem nos assiste uma boa parte também, inovação não tem garantia nenhuma que vai dar certo. Então você testa, vê se dá certo, aprimora, e a gente precisa ter abertura de compliance, de controle para poder fazer isso. Não é porque o Pedro tentou resolver uma coisa de uma maneira diferente, que deu errado, que ele vai ser punido e penalizado. E nem a startup ou a empresa que prestou o serviço, que tentou ajudar. Porque muitas vezes o problema vem para todo mundo, né? Então, a empresa, quando ela assume uma relação com o poder público, ela também está assumindo uma relação de bastante responsabilidade. E é importante que todo mundo tenha isso claro. Mas eu vejo com muito bons olhos, eu vejo que isso é um movimento que ocorre não só aqui, tá? Assim, no Brasil inteiro, os gestores públicos estão começando a perder medo de participar de eventos de inovação. Eventualmente alguém vai reclamar do serviço, faz parte, a gente está ali para lidar com isso também. E também ter oportunidade para explicar para essa pessoa que está reclamando como é que aquilo realmente ocorre. Porque, como eu disse, tem muita complexidade envolvida. Às vezes o que a gente vê é só uma determinada situação lá na ponta. Então, eu acho muito recomendável, a gente tenta praticar isso muito lá na Serra. Quando eu converso com outros gestores, eu sempre estimulo para que participem, para que se aproximem, para que busquem os hubs, as incubadoras. E aí, por outro lado, o mercado também vai amadurecendo e vai entendendo melhor como que consegue se relacionar com o governo, né? E como é que a gente consegue ajudar a resolver os problemas para, eventualmente, que virem negócios, que virem empresas. Eu acho que você trouxe muito bem. A gente vive um momento de amadurecimento muito grande dessa relação, especialmente no ambiente de inovação, né? Então, hoje a gente vê o governo muito mais aberto, né? Hoje você consegue falar com o gestor público de forma mais fluida, mais facilitada. O próprio governo tem se integrado, interagido, seja com a comunidade de startups, ou seja com o ecossistema de inovação por inteiro, justamente para ampliar sua visão, né? Ampliar seus horizontes. Uma vez que ele está integrado, ele naturalmente fortalece a economia, ele fortalece as próprias soluções dele, que cria esse círculo virtuoso aí para toda a sociedade. Pedro, a gente está chegando no fim do nosso episódio. Eu queria que você deixasse uma palavra aí para os empreendedores que querem se relacionar com o poder público. Fique à vontade. Obrigado, Valfre. Cara, em termos de recados finais, eu acredito que o principal seja perder o medo, né? Assim, como a gente já conversou um pouco aí durante o bate-papo, não é fácil, né, cara? Assim, eu costumo falar isso com bastante clareza para todo mundo que me pergunta. Não é fácil. Se eu falasse que era fácil, era mentira, e a pessoa ia perceber logo na primeira tentativa e ia ficar me odiando. Então, assim, não é fácil, como não é fácil vender para qualquer grande corporação, né? Trazendo aqui para a nossa realidade capixaba, né? Que se você quiser vender para Vale do Rio Doce, não é uma tarefa fácil, entendeu?
tem todo o processo de compras, tudo bem estabelecido, padrões de qualidade, e o setor público é assim também, né? Então, eu acho que a questão é perder o medo e avançar no namoro, né? Assim, se você quer vender para o setor público, se o setor público é o seu principal cliente, ou é um cliente relevante, ou é um cliente potencial, você precisa saber como o setor público compra, né? Vantagens nisso porque a regra é pública, né? Você consegue ler, fazer curso, conversar sobre as pessoas, entender com quem já fez, conversar com o gestor público, enfim, é possível. E, por outro lado, nós do público, a gente vai perdendo medo e vai ganhando confiança. Não é só aquele perfil, eventualmente, do empresário que quer ganhar dinheiro, que quer te empurrar uma tecnologia que, eventualmente, você nem está precisando. Então, essa relação tem melhorado muito e eu estimulo e acredito que esse é o caminho, né? Conversa, estuda, aprende. Não adianta um empreendedor, e eu já peguei várias mentorias, no sentido do empreendedor que claramente, na minha visão, o cliente dele é o poder público, ou seja, se ele não vender para o poder público, ele provavelmente vai ter dificuldade de se sustentar. E em vez de buscar entender e construir um processo para isso, fica reclamando da regra, que é muito burocrático, que tem que fazer assado. Infelizmente, a regra não vai mudar porque o Felipe não gosta ou porque o Pedro não gosta. É a regra do jogo. Ela está melhorando. Isso é outra notícia boa. 10 anos atrás, eu que já estou no setor público há 20 anos quase, 10 anos atrás, falar em inovação aberta para o setor público era impossível. Que isso, entendeu? né? Falar em contratação de solução inovadora, marco legal de startups, era impensável isso, entendeu? Então, hoje a gente já tem exemplos disso acontecendo no Rio Grande do Sul, aqui, em Recife, em outros lugares, e essa relação está melhorando muito. O que nos angustia um pouco é o tempo, mas vai dar certo, né? Aquela história assim, a gente está indo para o lugar certo, na velocidade possível. Se a gente conseguir acelerar um pouquinho, é melhor. Mas recomendo para as pessoas estreitar a relação, conhecer um pouco melhor, entender como fazer, como é que dá para testar, fazer um primeiro teste, ver se isso roda. Se aquele ente público realmente pode ser seu cliente, né? Porque às vezes ele não precisa, não tem aquela dor. Então, às vezes, do fato de eu ter uma solução, quer dizer que seja solução para aquele. Porque ele não tem um desafio, ele já resolveu esse desafio e ele tem outras prioridades também, né? Quando a gente fala de priorização de desafios que a gente precisa resolver, entender o momento também do governo, né? E saber que um processo de venda é um processo de venda longo e que tem que encaixar ali dentro do seu modelo de negócio. É isso mesmo. Perfeito, Walter. Assim, o desafio que o poder público tem, em regra geral, ele é bem parecido. Só que, a gente tem 5.000 e tantos municípios, mais 27 estados, mais uma pancada de órgãos, alguns já resolveram. Problemas de evasão escolar, por exemplo. Tem municípios que estão bem nisso, outros estão sofrendo. Então, se você tem uma solução que ajuda a resolver esse problema, você tem que encontrar esses caras, é isso mesmo. Nem toda solução vai servir para todo mundo naquele momento, mas isso aí é bem parecido com o mercado também. Exato, igual. Então, é um pouco de perder o medo, perder um pouco esse ranço, como a gente gosta de dizer aqui no Espírito Santo, e começar a conversar mais sobre isso, entender como fazer, para fazer um primeiro teste, ver se dá certo e avançar. Eu não tenho nenhuma dúvida de que todo mundo só tem a ganhar com esse processo. Hoje tivemos uma visão bem ampla aí da contratação de soluções inovadoras pelo poder público, esse mercado aí que movimenta no total em compras públicas 255 bilhões de reais, é um grande comprador, para não dizer o maior comprador hoje no Brasil. A gente conseguiu trazer ali algumas oportunidades onde o empreendedor consegue desmistificar essa relação. Então, você que está nos assistindo, comente e compartilhe esse conteúdo com outros empreendedores, gestores públicos, para que a gente possa levar esse conhecimento para todos e a gente possa impulsionar o empreendedorismo inovador no nosso Brasil.
Muito obrigado por nos acompanhar mais nesse episódio do IBF Cash. Até uma próxima. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles: Categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Vale e Cezan. Categoria Master, Apex, MediSenior e Cicobi. Categoria Pleno, Grant Thornton, ISH, Machado, Mazei e Pinho Advogados, Taimenal e Fucap Business School. Apoiadores: Accounting, Contabilidade e Consultoria, Ótima, Rede Vitória, TES Contabilidade e TV Capixaba. E o apoio institucional da Fucap Business School.